Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro virtual para o enriquecimento da nossa caminhada espiritual do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje, o nosso estudo será sobre o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas, primeiramente, vamos entender o que é Mamon. Mamon era o deus da riqueza, onde as pessoas valorizavam as coisas materiais. Nessa época, os sírios, eles tinham o hábito de fundir ouro e prata para fazerem estatuetas e depois ficarem adorando como se fossem os deuses deles. O que é servir? Servir a um senhor é fazer a vontade dele. Eu não posso falar que amo a Deus e fazer tudo o contrário do que Ele nos deu como regras de conduta. Para seguirmos Jesus, sabemos que o caminho, qual é? É a renúncia, porque não há como obedecer dois senhores. Não há como seguir duas ideias opostas entre si. Nós temos que fazer a nossa escolha. Ou vivemos o poder da riqueza, ou vivemos a questão espiritual. Em algum momento, nós vamos ser chamados para fazer a escolha. Quem vive para proteger a sua vida material, ele acaba se tornando escravo dela. Tem gente que não tem limite. Quando quer algo, quer. Não olha quem está na sua frente e passa por cima de todos. Nós queremos o que é bom, mas temos que ter limites. Não podemos passar em cima da dignidade dos outros, dos princípios morais, porque senão, neste momento, nós estaremos optando por quem? Por Mamon. Nesse capítulo 16, Jesus nos traz 5 parábolas para exemplificar o que nós não devemos fazer para evoluirmos espiritualmente e alcançarmos a vida eterna. A primeira parábola se trata de um jovem rico que se aproxima de Jesus e pergunta: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus lhe responde: Por que você me chama de bom? Bom é só Deus. Se você quer alcançar a vida eterna, então siga os mandamentos. Aí o jovem falou: Que mandamentos? E aí Jesus disse: Não matar, não cometer adultério, não roubar, não furtar, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, o jovem disse: Mestre, eu sigo esses mandamentos desde a minha juventude. O que é que me falta ainda para entrar na vida, para ter a vida eterna? E aí Jesus disse: Agora você vá, venda tudo que você tem e siga-me. Venda tudo, dê aos pobres e siga-me. E aí o jovem saiu dali muito chateado. Sabe por quê? Porque ele tinha muitos bens. Ele seguia os mandamentos, mas ele não estava preparado para renunciar. Porém, o jovem, ouvindo essas palavras, ele se retirou muito triste, porque possuía muitos bens, muitos mesmo. Então Jesus disse a seus discípulos: É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que é vida eterna? É aquele momento da nossa vida que nós não precisamos mais de reencarnar e desencarnar. Por quê? Porque a gente já cumpriu com tudo que tinha que cumprir, aprendemos tudo que era necessário para a nossa evolução.
Reencarnamos para nos recompormos com a lei que nós infringimos no passado, em vidas passadas. A partir da encarnação, que aprendemos a lidar com o limite, aprendemos a fazer escolhas, teremos a vida eterna. O jovem, ele cumpriu os mandamentos, mas não tinha misericórdia, que é o que Jesus pede, né? Na vida, nós precisamos fazer escolhas. Não podemos ficar em cima do muro. Ou seja, não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Não basta deixarmos de fazer o mal. Nós temos que fazer também o bem, perdoando, sendo indulgentes, aprendendo a dividir, ou seja, vamos ter que renunciar. Todas as vezes que eu tenho misericórdia, certamente eu vivo a lei. Exemplos de renúncia: Paulo de Tarso, Madalena, nosso grande e amado Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, entre outros, né? Todos nós seremos chamados para fazermos a renúncia. E não é a renúncia apenas de bens materiais, como também renúncia de posições estimáveis do mundo. Por exemplo, às vezes, renunciar a um emprego em nome da família, uma posição social. A gente vai fazer renúncias em nome dela, pela vontade de Deus. E quem que nos ensinou a renúncia? O Cristo. Jesus, ele renuncia a tudo em nome da vontade do Pai. É esse o ensinamento que Deus pede para que nós sigamos. Nós conquistamos, aprendemos a conservar, e quando já estamos num grau mais elevado da espiritualidade, aí sim nós vamos aprender a renunciar. Nós sabemos renunciar? O que é renunciar? A renúncia, ela não tem dor. Quando está doendo, então nós não estamos renunciando. Nós descobrimos quando é realmente a renúncia, quando não há dor, quando essa dor para, quando a gente faz aquilo de coração. E aí nós começamos a nos questionar: a quem nós estamos servindo? Quando somos chamados a renunciar, servimos a Deus? Agora vem a segunda parábola, que é a do rico insensato, o avarento, cujas terras eram enormes, produtivas, e teve aí neste último ano a colheita foi imensa. E aí ele pensou: nossa, o que eu farei com a minha colheita? Onde que eu vou guardar? Ah, já sei. Vou derrubar todos os meus celeiros e construir um bem grande. E aí sim, vou guardar toda a minha colheita deste ano e todos os meus bens materiais. E aí, depois, vou dizer para minha alma: descansa, bebe, come, dorme e aproveita a vida. E aí lá de cima Jesus falou: que homem tolo. Mal sabe que hoje mesmo, essa noite, ele será arrebatado. E aí, para que ele estava juntando todos aqueles bens? Que eu saiba, ele não levou para o caixão, porque caixão não tem gaveta. Você tem agora muitos bens de reserva que irão durar anos, anos, e aí descanse, coma, beba. Pois é, só que não foi bem isso que aconteceu com ele. O que essa parábola
ela nos ensina? O que fazemos com todos os nossos bens acumulados? Qual é o momento de parar? Se você, por exemplo, se você já se aposentou, você tem o suficiente para viver, para comer, para pagar suas dívidas, suas contas, para passear, para trocar de carro, sei lá, de 2 em 2 anos, enfim, está ótimo, está bem. Você vai trabalhar? Tem certeza que você precisa trabalhar? Se você já está aposentado, vá ser voluntário numa casa espírita, vá fazer uma coisa mais útil, vá preparar palestras, vá estudar, se você não tem o conhecimento da doutrina espírita, vá crescer, vá evoluir espiritualmente. Porque o que você vai fazer com todo esse dinheiro? Se você já tem o necessário para viver, já está aposentado. Eu conheci uma senhora, amiga de uma conhecida minha, que já estava aposentada, mas queria continuar trabalhando. Tinha trombose, tinha diabetes. Aí eu comentei com essa minha amiga, por que ela não para de trabalhar? Ela já está cansada, já é uma senhora, né? Não está aguentando. Por quê? Para ganhar um pouco a mais, sendo que ela já tem a aposentadoria, ficar sofrendo. Olha, depois disso, depois dessa conversa, eu acho que essa senhora não durou, acho que 6 meses e morreu. E aí? Eu pergunto, o que ela fez com aqueles bens? Nada. Não fez nada, não levou nada. Não cuidou da saúde, não cuidou de si. Às vezes a gente pensa que o trabalho, que o dinheiro é mais importante do que a nossa saúde, do que a nossa família. E aí nós perdemos o tempo, deixamos tudo de lado. Será que a gente está agindo certo? Hoje você acha que está, mas amanhã o futuro é que vai dizer o que nós estamos fazendo. Então nós temos que parar e refletir o que é certo, o que é bom para nós. Momento de se pensar. Não sei. Cada um sabe qual é o seu limite, né? A conquista do seu bem-estar. Tem pessoas avarentas que não gastam nem com elas. O que a gente leva quando desencarna? Nada. Nós levamos ao desencarnar aquilo que pertence às nossas conquistas interior. Aí sim, o que a gente conquistou interiormente. Isso a gente leva. Agora, os bens materiais, carro, casa de praia, casa na cidade, gente, nada disso a gente vai levar. Nada disso. Bom, nós levamos ao desencarnar aquilo que pertence às nossas conquistas interior, que são o meu impulso, meu esforço para o bem ou para o mal. Eu levo o que eu aprendi, o que eu tenho conhecimento, as minhas conquistas. Essa é a minha bagagem. Quando eu reencarno, eu sou hospedeira de mim mesma. Eu trago todas as minhas conquistas e todas as minhas dificuldades. Essa sou eu. É a digital da minha essência, do que eu fui no passado, em vidas anteriores. Portanto, tudo aquilo que diz respeito à vida, tudo que diz respeito à matéria, fica na matéria. Tudo aqui no nosso planeta é temporário, nada é definitivo. Rico é aquele que sabe viver aproveitando a vida e tudo que ela tem de melhor. Rico é aquele que sabe viver aproveitando a vida, tem de melhor, com o que tem ao seu redor. Ou seja, ele não precisa ter dinheiro
ser milionário para aproveitar a vida. Rico é aquele que precisa de pouco para ser feliz. E ser feliz significa viver simplesmente com alegria. Felicidade é ter o necessário para a vida. O terceiro exemplo de renúncia que Jesus nos dá é da parábola de Zaqueu. Eu gosto dessa parábola. Zaqueu, ele era um publicano, ele era chefe dos publicanos, cobrador de impostos. Ele sabia que Jesus ia passar na cidade. E aí, só que tinha muita gente para ver Jesus, tinha uma multidão. Aí o que ele fez? Como ele era baixinho, né? Ele não ia ver, né? No meio daquela multidão, ele pensou: não vou conseguir ver Jesus. E Jesus não, nem vai me ver também. Aí o que ele fez? Correu pela multidão, subiu numa árvore e ficou ali, quietinho, esperando Jesus passar. E aí, quando Jesus chegou, passou perto dele, levantou os olhos, né, para a árvore lá e viu Zaqueu, disse: desça daí depressa, preciso ficar hoje na sua casa. Zaqueu desceu rápido da árvore e ficou super feliz. E naquele momento começou o tititi, né, do povo. Nossa, aí a multidão ficou indignada. Como assim? Jesus vai ficar na casa de um homem mundano, de um homem sem escrúpulo, de um homem rico, sem princípios, sem moral, um homem corrupto. Mas Jesus, naturalmente, ele não se incomodou com esses comentários, não, porque ele tinha autonomia e sua independência de preconceitos não se deixava levar por essas coisas, não se deixava levar por isso. A partir do momento que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se causei algum dano, qualquer que seja, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Nesse momento, Jesus disse: essa casa recebeu hoje a salvação, porque este, Zaqueu, também é filho de Abraão, e porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Nunca é tarde, né, gente, para aprender a renunciar. Somos apenas depositários desses bens. Nada disso aqui pertence a nós. O depositário, ele não tem a posse real dos bens materiais. Nós vamos ter reencarnação que seremos pobres, outras reencarnações nós vamos vir ricos. Nós temos que aprender a viver com dinheiro, ótimo. Temos que aprender a viver sem dinheiro, para aprendermos a ter tudo e depois perder tudo. O que me faz lembrar da parábola dos talentos. Um homem muito rico, um senhor, ia fazer uma viagem para um país bem distante. E aí ele chamou 3 servos. O primeiro, ele deu 5 talentos. O segundo, 2 talentos. E o terceiro servo, ele deu 1 talento. E foi fazer sua viagem. O que aconteceu? O que recebeu 5 talentos, negociou e ganhou mais 5 talentos. O que ganhou 2 talentos também colocou esse dinheiro para girar, negociou e ganhou mais 2 talentos. E o terceiro, que ganhou 1 talento, enterrou esse talento. Porém, o seu amo voltou. E aí mandou chamar os 3 servos. Aquele que recebeu 5 talentos negociou com dinheiro e ganhou 5. E aí foi o que ele mostrou pro seu amo.
E aí o amo, naquele momento, disse: bom e fiel servidor, porque você foi fiel com pouca coisa, vou dar-lhe muito mais. Venha e compartilhe da minha alegria. O que recebeu 2 talentos também se apresentou ao seu amo e disse: Senhor, recebi 2 talentos e trago, além desses outros, 2 talentos que ganhei. E aí o amo lhe disse: bom e fiel servidor, porque você foi fiel com pouca coisa, vou dar-lhe muito mais. Venha e compartilhe também da minha alegria. E aí finalmente chegou o terceiro, que recebeu 1 talento. E aí ele disse para o seu amo: Senhor, eu sei o quanto é exigente e colhe onde não semeou. Por isso, com medo, escondi o talento na terra. Devolvo agora o que lhe pertence. Porém, o amo lhe disse: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu era exigente, deveria ter colocado o meu dinheiro no banco, para que, após o meu retorno, eu pudesse retirar com juros o que você me devia. Tirem dele o talento e deem ao servidor que possui mais talentos, o que possuía 10 talentos. Qual é a missão de quem tem grandes fortunas? Gerar e executar trabalhos de toda espécie, mesmo que a atividade da riqueza resulte em ganho para aqueles que possuam ainda a si mesmo o bem, não deixa de ser feito. A riqueza concentrada em um só não deve ser como uma fonte de progresso, espalhando a produtividade e bem-estar ao seu redor. Ou seja, a pessoa é rica. Se ela é rica, tem um propósito. Deus deu um propósito para ela. Ela tem uma tarefa, ela tem uma missão. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então não vamos ter inveja de quem tem muito dinheiro, não, porque eles têm uma baita responsabilidade nas mãos. O servo que guardou na terra o dinheiro que lhe foi confiado representa as pessoas avarentas, em cujas mãos a riqueza se torna improdutiva. Deem a esmola quando for necessário, mas, sempre que possível, transformem em salário, a fim de que aquele que a receba não tenha que se envergonhar. Aprendamos a nos contentar um pouco. Se forem pobres, não invejem os ricos, pois a riqueza, ela não é necessária para a nossa felicidade. Se forem ricos, não esqueçam que seus bens lhes foram confiados e que terão que justificar o emprego que fizeram deles, como quem presta contas sobre o empréstimo recebido. E lembre-se, a riqueza recebida não foi dada, e sim emprestada. E não sabem fazer com que ela frutifique. Não têm o direito de pedir. Lembre-se de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Bom, depois tem a parábola também de Lázaro, que era pobre, e aí eram jogadas migalhas no chão, que ele dividia com os cachorros. Depois de um certo tempo, ele morreu, desencarnou, e aí o rico também desencarnou. E o que aconteceu? Esse rico foi para um lugar nada agradável, ficou lá no umbral, e aí queimando nas chamas lá, pediu
para o pai Abraão que Lázaro tivesse piedade dele e molhasse a língua dele para poder lhe refrescar e que avisasse a sua família para mudarem a atitude, para serem diferentes, porque eles precisavam mudar para poder melhorar, ter virtudes. E aí, pai Abraão disse: já mandei profetas e eles não acreditaram, muito menos no Lázaro. Então, gente, nós temos a oportunidade de fazermos o nosso melhor. Só que nós precisamos aprender a renunciar, porque nós não vamos levar nada. Nós somos apenas depositários de tudo o que nós recebemos aqui na Terra. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo nosso encontro virtual. Vamos pedindo para a Virgem Maria Santíssima olhar pelo nosso planeta Terra, nos proteger, que nós possamos, dentro dos nossos lares, nos unirmos mais com os nossos familiares, com o nosso próximo. Agora sim, nós estamos sendo testados o que é amar o próximo dentro dos nossos lares. Precisamos da paciência, da humildade, do respeito, da paciência. Que vocês sejam abençoados pelo Divino Mestre Jesus e que nós possamos ter mais fé e renunciar mais. Fiquem com Deus.